Muito prazer, meu nome é Simone Figueira, eu sou profissional da área de tecnologia, empreendo nesse setor há mais de 18 anos e há mais de 10 anos, pelo menos 10 anos, eu estudo sobre o desenvolvimento humano. Ao longo dessa jornada, eu tive o prazer e a honra de me conectar com o IDESV e aprender sobre as leis sistêmicas, sobre a inteligência sistêmica. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando com vocês, através desta palestra, sobre esses conceitos e essa filosofia. E o tema que eu vou apresentar para vocês hoje é sobre a inteligência artificial versus a inteligência sistêmica. Um tema que eu gosto bastante de falar, porque eu sou da área de tecnologia, né? E também porque eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano e o desenvolvimento das relações como um todo. Uma definição bem simplista da inteligência artificial seria a aplicação, ou melhor dizendo, a simulação da inteligência humana em máquinas, né? Se trata de um campo de muito estudo, um campo muito complexo de informações que vem sendo pesquisado há várias décadas, né? Mais precisamente a partir de 1956, esses assuntos começaram a ser tratados. Hoje a gente vê a inteligência artificial no nosso dia a dia de N formas, mas o que eu quero dizer aqui para vocês e mostrar para vocês, né, do que se trata, né, esse campo da inteligência artificial, e o que a gente estuda nesse quesito e por que faz sentido a gente compará-lo e fazer um versus inteligência sistêmica. Ao longo dos anos, a gente chamou esses estudos de agentes inteligentes, né? São máquinas inteligentes. E o que são e o que fazem esses agentes inteligentes? Eles percebem o ambiente. Eles entendem como funciona o dia a dia de um ambiente, como se comportam as pessoas naquele ambiente, seja ele num ambiente doméstico, num ambiente profissional, num ambiente muito maior e muito mais complexo do que esses dois ambientes, né? E ele procura aprender e assimilar como que seria a inteligência humana, como que ela agiria, como que ela se comportaria, o que ela faria, o que ela não faria. Ele identifica gostos, hobbies, né? E a partir daí, então, começa-se a entender como pode operar da melhor forma e aprender e perceber como decidir quais são os melhores caminhos a serem tomados, quais são as melhores decisões. Tanto é que existem máquinas que tomam decisões sozinhas, né? Já estamos nesse nível. Diante de determinadas situações, óbvio, né? Eles tomam essas situações de acordo com as programações que foram feitas. O fato é que eles aprendem de acordo com o comportamento que o ambiente demonstra e sugere para eles. Eles vão aprendendo e vão se adaptando a essas realidades. Essas máquinas inteligentes, elas possuem um sistema que permite, então, né, como eu comentei aqui, elas tomarem decisões extremamente complexas, porque elas se tornaram extremamente inteligentes também. E mais ainda, de forma totalmente independente, sem precisar de comandos mais, né? O que numa visão muito otimista, multiplica a nossa capacidade de resolver problemas, né? Resolver problemas práticos do dia a dia, como apagar uma luz, ou como acender uma luz, como identificar qual que é a preferência da residência, por exemplo, da temperatura do ar-condicionado. Enfim, são N as funcionalidades que essa inteligência artificial pode trazer para a gente e beneficiar todo o nosso dia a dia com
melhores práticas, digamos assim. Podemos então dizer que a IA, assim como nós chamamos, né, a inteligência artificial, aprende como uma criança. A gente vai dando estímulos, a gente vai dando situações, e à medida que eles vão percebendo esses comandos, assim como as crianças, né, eles vão aprendendo e vão repetindo esses comportamentos que nós ensinamos para eles. Aos poucos, esse sistema ele vai absorvendo e analisando os dados, de forma a entender e identificar o que são objetos, o que são pessoas, os padrões de som, os padrões de reação, e nós já temos a inteligência suficiente para entender os padrões de sentimentos. As máquinas hoje, muitas delas, já conseguem identificar os padrões de sentimentos, inclusive nas redes sociais, o que as pessoas estão sentindo. Isso é fácil de fazer? Não, não é fácil. Ensinar os computadores a pensar é algo muito complicado, é muito complexo, e demanda um trabalho, um esforço e um investimento muito alto. Porém, é a nossa realidade hoje, né? É o que está acontecendo em todas as situações, que quando você liga a televisão para assistir uma Netflix, ele já entende as suas preferências e os seus gostos, e a partir dali ele já te sugere novos filmes ou novas séries, né? Então ele está, de alguma maneira, captando as informações que nós mesmos estamos entregando para eles, reunindo esse banco de dados, reunindo esse banco de informações, e a partir disso, oferecendo novas possibilidades, oferecendo novos caminhos, entre aspas, facilitando a nossa vida. A inteligência artificial, assim como a inteligência sistêmica, que é o que eu vou falar para vocês logo mais à frente, está por todos os lugares, né? Na inteligência artificial, a gente encontra hoje nos carros autônomos, chão de fábrica, muitas empresas já utilizam dessa inteligência para produtividade, tempo. Os sistemas de atendimento, os conhecidos chatbots, utilizam muito dessas inteligências para fazerem respostas automáticas e priorizar e minimizar o tempo do cliente nas esperas de ligações, de chamadas. Então, a gente hoje pode falar com assistentes virtuais. A famosa Magazine Luiza tem uma grande assistente virtual, né, conhecida hoje por muitos de nós, que é a Magalu. Mas também nas nossas próprias redes sociais, no seu celular. Quantas vezes você não falou sobre determinado assunto e em seguida apareceu no seu feed do Instagram ou no seu Facebook, ou até mesmo no buscador da internet, né? Aquele tema, propagandas, o que você estava buscando, o que você estava procurando, apareceu lá para você como um passe de mágicas, né, digamos assim. Não é bem assim, existe toda uma inteligência artificial que está comandando e está ditando quais são esses caminhos que vai levar, nesse caso aqui, o consumidor a ter acesso a essas informações. No Google Fotos, eu uso o Google Fotos, não sei se vocês usam, mas é possível que a gente procure pela fisionomia da pessoa, né? Ele marca todas as fotos que tem a fisionomia da pessoa e você pode dar um nome, né? Você coloca o nome dessa pessoa e em seguida você busca todas as fotos que tem, por exemplo, a Simone. Então vai carregar lá uma listagem de todas as fotos que possuem o meu rosto. E isso foi uma inteligência artificial quem fez esse mapeamento e quem ditou esse comportamento. A gente pode colocar lugares, a gente pode colocar abraços, a gente pode pesquisar por restaurantes, comidas, né? Todas as comidas que eram churrasco, por exemplo, a gente pode pesquisar dessa forma. Então, as máquinas neurais, né, que fazem todo esse trabalho por trás,
trazem todos esses resultados para a gente, né, facilitam toda o nosso dia a dia, toda a nossa dinâmica, isso facilitou muito a vida das pessoas, né. No Google Tradutor, nós temos um outro exemplo, então, que é o quanto essas máquinas melhoraram a qualidade do que era traduzido de forma significativa. Hoje você consegue, inclusive, traduzir fotos, né. Então são inteligências bem complexas, que demandam de muitos estudos e que estão evoluindo e que vão evoluir muito mais. Então, a partir disso, eu quero mostrar para vocês o quão, os comportamentos que nós temos, né, como eu coloquei lá no começo, o ambiente ele forma esse robô, esse assistente, e como que nós vamos dando estímulos e incentivos e repetindo padrões de comportamento. E o que isso tem a ver com a inteligência sistêmica? É isso que eu quero mostrar. Só mais um exemplo que eu quero trazer para vocês, ainda sobre o Facebook, né? Um mix de inteligência artificial e machine learning e visão computacional permite que eles removam conteúdos impróprios com muita rapidez. Eles conseguem rastrear conteúdos e aumentar a capacidade da equipe de fazer uma revisão, que é formada por muitos revisores, né? Essa equipe tem N profissionais lá dentro do Facebook que fazem esse tipo de trabalho. E é a partir deste ponto, então, que eu quero entrar com a inteligência sistêmica para vocês, na questão das relações de equipes, que partem de relações profissionais, que vêm a partir de uma relação familiar. E aí, então, a gente chega nas relações sistêmicas, né? E a partir disso que eu quero abrir o tema, então, sobre inteligência sistêmica, né? E o que tudo isso é feito a partir de o que tudo isso tem transformado a nossa vida, né? Todos esses processos de inteligência artificial, todos esses benefícios que a inteligência artificial nos trouxe, obviamente os robôs estão aprendendo, né? Conforme eu expliquei para vocês lá atrás, mas são comandos, são informações passadas por nós humanos, né? São recursos que nós passamos para eles, nós criamos essa inteligência artificial. Ou seja, existe uma inteligência muito maior que a inteligência artificial, que é a nossa própria inteligência humana, né? Tudo isso foi feito a partir de nós quem construímos tudo isso. Então, por que será que nós ainda não desenvolvemos a nossa própria inteligência sistêmica? Por que nós ainda não temos total domínio dessa inteligência sistêmica, né? Visto que nós podemos criar essa inteligência artificial que pode resolver tantas coisas, tantas situações problemáticas, né? Tantos benefícios, tanta praticidade, tanta produtividade, e por que nós que possuímos uma inteligência, né, muito maior, não conseguimos acessar essa inteligência sistêmica, né? E o que é essa inteligência sistêmica? Eu quero mostrar para vocês e dizer para vocês o que é, do que se trata, onde ela está, como ela atua, né? Como funciona essa inteligência. E então eu quero passar para vocês esses conceitos de inteligência sistêmica mesmo, e dizer para vocês como que ela funciona no nosso dia a dia, e como que, melhor do que isso, né, como que ela pode nos apoiar e nos levar para o mais, né, nos levar para o sucesso, nos levar para uma vida plena, nos levar ao encontro de nós mesmos, né? Da nossa plenitude, do nosso sucesso, da nossa felicidade. Mas antes ainda de entrar nesse quesito de inteligência sistêmica, nesse tema principal, né, da palestra aqui, eu quero ainda assim fazer um outro paralelo, que é
a gente está muito acostumado e muito habituado a ouvir, nós temos diversas fontes de informações, diversos livros, conteúdos riquíssimos e de extremo valor, né? Onde a gente pode aprender mais sobre a inteligência emocional, né? Mas aqui o conceito que eu quero trazer para vocês é de inteligência sistêmica, que ele vai mais profundamente do que as questões das emoções, né? Lá na inteligência emocional, a gente vai perceber o que geram determinadas emoções na gente, quais são os gatilhos que despertam determinadas emoções, por que elas acontecem, e como, a partir do entendimento dessas emoções, eu posso agir de determinada maneira ou não, né? Que a gente aprende o que a gente sabe, né? Que a gente não consegue, enfim, controlar as emoções não são controladas, as emoções são administradas, né? Nós podemos, sim, entender que a emoção vai chegar, a raiva vai vir, a alegria vai vir, e o que difere esse controle é a maneira como eu vou me comportar diante daquele estímulo, diante daquela emoção que chegou para mim. Diferente da inteligência sistêmica, que ela vem abarcada de uma profundidade, de uma raiz, de uma inteligência maior que rege todo um sistema familiar que transborda para um sistema profissional, naturalmente, né? Eu carrego todas essas informações para o meu sistema profissional, e se eu não tenho clareza dessas informações que chegam até mim através dessa inteligência sistêmica, eu posso ficar presa, eu fico ali repetindo padrões de comportamentos, ou ainda eu posso ficar tendo consequências ruins, fazendo um movimento de compensações por algo que eu naturalmente julguei, né, entendi que não fazia sentido. Para mim era algo errado, para mim era algo que não deveria ter acontecido, eu não aceito essa informação que chega até mim através do meu sistema familiar, e eu fico o tempo todo criticando, julgando, e o que me leva a isso? A fazer repetições, a ter movimentos de compensação à frente. Ou eu fico paralisada, enfim, são N as questões, os sintomas que podem acontecer, né? E são esses sintomas que chegam até nós, profissionais, né, das constelações, e que aí, a partir disso, então, a gente procura mostrar para os nossos clientes, através dessa inteligência sistêmica, o que está por detrás de tudo isso. O que está, entre aspas, controlando toda essa situação. Então, é isso que a inteligência sistêmica vai trazer de benefício para nós. Esse olhar essa questão e ter um entendimento, e a partir disso ter uma postura diferente daquela situação que estava acontecendo. A inteligência sistêmica traz esse benefício para a nossa vida. E isso vai contribuir para que o cliente, a partir desse aprendizado, digamos assim, acesso a essa inteligência, ele tome as próprias decisões, ele resolva as próprias questões, porque agora ele tem recursos suficientes para agir de determinada maneira, né? De uma maneira que leve ele para o mais, que leve ele para frente. A partir desse aprendizado, dessa inteligência, dessa postura, ele acaba acessando os recursos os recursos que ele tem para que ele tenha uma postura diferente e alcance novos resultados, né? Então, ele não vai precisar mais, a todo tempo, recorrer a constelações.
em todo o tema, em todo uma questão todas as questões que ele tem, a maioria das pessoas fazem 2, 3, 4, 5, 10 constelações, né? Eu mesma já fiz 3 constelações ou 4 constelações, enfim. Mas hoje, eu tendo essa inteligência, essa sabedoria, eu consigo, eu mesma, ter recursos suficientes para tomar as minhas próprias decisões, entender o porquê onde eu estou caindo num buraco novamente. E isso é um aprendizado para o resto da vida. Então, essa questão da inteligência sistêmica, a gente vai se aprimorando e vai a todo tempo utilizando desse recurso para resolver os problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia e que a gente vai enfrentando e vai tendo ao longo do caminho da vida, né? Então, esse é o grande benefício da inteligência sistêmica, você ter esse recurso para não mais ficar dependente de algo externo. Você tem todos os recursos, você já é total, você já é inteiro, para que a partir de você mesmo, você encontre as próprias soluções. E aí talvez não mais busque, seja necessário milhares de constelações, anos de terapia, e etc, etc, etc. Tem uma frase que eu ouvi do Décio, eu ouvi através do Décio, meu professor aqui do IDESB, mas ele coloca que veio direto do Bert Hellinger, e ele fala assim, essa frase, que nós resolveríamos toda uma vida através de uma única postura, através de uma única frase. Que frase é essa? Minha querida mamãe. Então, através disso, através dessa postura, a gente resolveria milhões de anos de terapia, né? Isso que ele colocou pra gente. Então, essa questão dessa inteligência, dessa sabedoria que a gente precisa buscar, que eu busco o tempo inteiro, que é um dia a dia, um passo de cada vez, e todo o tempo a gente vai se deparando com novas situações, e aí a gente volta e acessa essa inteligência e busca soluções para nós mesmos, mas esse é o objetivo principal, né, da gente ter autonomia, assim como as máquinas que eu coloquei lá na inteligência artificial, elas vão aprendendo, elas vão se modelando, elas vão ganhando esses recursos e em determinadas situações elas agem sozinhas, elas tomam decisões, elas entregam resultados, né? E esse é o objetivo da inteligência sistêmica, por isso que eu fiz essa conexão e eu quis trazer esse link de como nós, assim como na inteligência artificial, podemos repetir padrões de comportamento, pois aprendemos como crianças, né? Como era o nosso sistema, como que funcionava, além de ter vindo carregado de todo o nosso histórico antepassado, mas nós aqui aprendemos e desenvolvemos características do nosso sistema familiar, assim como as máquinas vão aprendendo e se comportando de acordo com elas são ensinadas. Agora, aqui na inteligência sistêmica, nós podemos, então, aprender como utilizar desses recursos e desses benefícios para que nós possamos ir para frente, né? Crescermos, acessarmos a vida em plenitude, acessarmos a vida em sucesso, em felicidade. Porque não é preciso que haja compensações por algo que aconteceu, por algo que foi feito. Os meus pais, os meus avós, eu não preciso me sacrificar, eu não preciso me maltratar, muitas vezes as pessoas agem dessa forma, eu não preciso ter insucesso para... e isso acontece por lealdades, né, que nós temos ao nosso sistema familiar, por um amor gigantesco que nós temos, que na constelação familiar a gente vai entender que
nesse ponto, a gente viola as leis da inteligência sistêmica. Que leis são essas? Vocês devem ter escutado já dos meus colegas anteriores e aprendido muito sobre essas leis, que são a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio. E que quando nós inconscientemente, sem saber, violamos essas leis, recebemos uma punição, como se fosse assim, né? Como se fosse uma lei é lei. Lei a gente pode não obedecer ou pode obedecer, mas as consequências elas existem, né? Por infringir a lei, digamos assim. E os sistemas familiares, os sistemas organizacionais, enfim, eles possuem essas leis, eles são regidos por essas leis. Não são leis que estão lá estampadas na placa, né, da porta de entrada, mas elas são leis que estão profundamente enraizadas em todos os sistemas e, consequentemente, enraizadas em nós. Então, quando nós violamos essas leis, uma lei da ordem, por exemplo, quando eu quero ser uma pessoa por amor, volto a dizer aqui, né? Só que esse amor, ele é desrespeitoso, né? Muito amor e pouco respeito, é assim que a gente fala aqui nas constelações. Mesmo que esse amor e essa lealdade aos nossos pais, aos nossos avós e ao nosso sistema, eles nos levem a sofrimento. Então, nós agimos violando essas leis, mesmo que violar essas leis nos levem a sofrimento por conta dessa lealdade, por conta desse amor que a gente chama muitas vezes de amor, mas que não deixa de ser uma falta de respeito, né? Quando eu quero ser maior, ou eu acho que eu sei mais que os meus pais, que eu poderia ter feito diferente, que eu saberia como teria sido melhor se fosse alguém tivesse tomado determinada atitude, ou se eu não aceito o destino deles, muitos dos nossos pais tiveram destinos difíceis, né? E a gente não aceitar esse destino deles é como se eu dissesse que não foi bom para mim tudo que aconteceu. E foi o que aconteceu, né? A realidade ela é maior do que a minha expectativa. Então, quando a gente não aceita essa realidade e o que aconteceu, e a gente não toma os nossos pais, a gente não consegue acessar a nossa plenitude, porque a gente está olhando para uma parte de nós com dor, com sofrimento, com pesar, e isso leva a repetições de padrões de dor, de sofrimento e de pesar, entende? Então, esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês acerca da inteligência sistêmica e da inteligência artificial, muito mais da inteligência sistêmica, obviamente, eu só quis trazer um paralelo de comportamentos que acontecem com ambas. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Preparei com muito carinho, me sinto muito honrada de poder compartilhar isso com vocês e espero que isso ajude vocês de alguma forma e contribua para as pessoas que estiverem assistindo de alguma maneira. Muito obrigado e gratidão por tudo.